Através de toda a história humana, eles desceram do céu trazendo sabedoria e tecnologia superior. Ou é o que dizem. Aparentemente, suas naves foram filmadas várias vezes, embora nunca de forma completamente convincente. E hoje, alienígenas errantes estão agarrando os cidadãos da Terra e fazendo coisas indescritíveis com eles, segundo milhares de americanos que afirmam terem sido abduzidos por OVNIs. Eles são muito feios. Isto é terrivelmente invasivo. Eles tiram esperma das pessoas, retiram óvulos, implantam fetos, removem fetos. Os cientistas não levam a sério os relatos de abduções por alienígenas porque não há prova física. E não existe prova física porque, na verdade, eles não existem. Será que esses extraterrestres estão realmente vindo à Terra e interferindo nas questões humanas ou até procriando conosco? Examinem a prova mais instigante das visitas dos OVNIs com os céticos e os crentes. Dá para ver claramente que é um objeto brilhante. Parece metálico. Grande parte do que as pessoas acreditam sobre OVNIs ou abduções alienígenas é cultural, é psicológico. Não está lá, está aqui. Você decide. Enquanto a ciência e o sobrenatural se chocam em nossos céus congestionados. Verdade ou mito? OVNIs. Naves de origem alienígena estão se aproximando, vindas do céu. Já tentamos contato por rádio, mas não conseguimos completar. As instruções são para nos prepararmos para o ataque de um inimigo desconhecido. Nossa relação de amor e ódio moderna com objetos voadores não identificados e seus pilotos alienígenas acontece há mais de 50 anos. Algumas pessoas acreditam que os alienígenas estão por aqui há muito mais tempo que nós, que na verdade eles deram à nossa evolução um casual empurrão na direção certa. De que outra forma teriam os antigos construído, digamos, as grandes pirâmides de Gizé ou os gigantescos desenhos de Nazca no Peru, que só fazem sentido vistos do céu? Como é possível que europeus da Idade do Ferro desenhem um humanoide em traje espacial? Essas criaturas descobriram um jeito de vir à Terra. Podem ser mais inteligentes do que nós. Claro, é possível que os alienígenas tenham descido e ajudado os antigos egípcios a construir as pirâmides. Mas o problema é que não existe prova disso. A hipótese de os humanos não serem bastante inteligentes para idealizar isso é insultante. Pesquisadores de OVNIs que se autodenominam ufólogos dividem nossos contatos com supostos visitantes do espaço em 4 categorias. Existem contatos imediatos de primeiro grau, em que os OVNIs são vistos a uma pequena distância, mas não deixam provas físicas para trás. Um contato surpreendente nos céus do México em uma tarde enquadra-se nessa categoria. Início de tarde. 5 de março de 2004. Um avião de vigilância militar mexicano, em missão de rotina procurando traficantes de drogas, gravam a sequência de objetos não identificados. A certa altura, chegando a 11. No sistema sensível a raios infravermelhos do avião, os OVNIs aparecem como brilhantes pontos luminosos, mas não se vê detalhes ou a estrutura. Os pilotos tentam desesperadamente vasculhar o céu à procura daquilo que aparentemente está voando a seu lado, mas não vem nada. Há somente o registro infravermelho de algo muito quente. Os controladores de tráfego aéreo dizem que não vem nada incomum na tela de seus radares. No final, o avião aterrissa com a tripulação, controladores de voo e militares sem pista alguma do que aconteceu. Nós vamos examinar em detalhes esse contato de primeiro grau logo mais. Mas antes, os outros tipos de contato. Contatos imediatos de segundo grau englobam avistamentos de OVNIs acompanhados de pistas físicas da visita. Muitos argumentam que o fenômeno dos famosos círculos nas plantações está nessa categoria. As pessoas avistam estranhas bolas de luz sobre campos de trigo e depois encontram as plantações achatadas formando desenhos especiais.
Recentemente, estranhas formações circulares na grama foram associadas a avistamentos de OVNIs no México. A seguir, é claro, existem os famosos contatos imediatos de terceiro grau. Eles envolvem contato real, frequentemente com comunicação telepática com seres alienígenas. No final da lista estão aqueles que tiveram contatos imediatos de quarto grau, também chamados de abdução alienígena. Quando eu recobrei a consciência, eu estava numa mesa. A princípio, Hollywood se ateve à ideia de bárbaros com grandes olhos vindos do espaço, fazendo coisas horríveis conosco. Mas para aqueles que acreditam ter vivenciado o fato real, é absolutamente assustador. Eles são muito feios. São repulsivos. Às vezes eu gostaria de pensar que é um sonho e que não está acontecendo, mas está acontecendo. Eu sofri várias abduções quando criança, muito jovem. Aconteceram quando eu era muito pequena. Vão do berço ao túmulo. É o que acontece quando você entra no programa. Está no programa para sempre. Pam é paciente do Dr. David Jacobs, professor adjunto de História na Universidade de Temple. Um importante proponente do fenômeno da abdução. Há mais de 30 anos, ele trabalha com os chamados abduzidos, usando hipnose para ajudá-los a recuperar as lembranças sepultadas da experiência. Este é um assunto que é o inusitado dos inusitados. Como acadêmico, estudar algo assim não é bom para a carreira, por assim dizer. Mas nem sempre temos a oportunidade de participar do entendimento de um fenômeno de enorme importância com muita frequência na vida. Jacobs acredita que pelo menos 5 milhões de americanos foram abduzidos por alienígenas e ouviu centenas de histórias de abdução incrivelmente parecidas. Eu estou dormindo e tenho a impressão que o quarto está parado. Às vezes há uma sensação de medo. Não sei como descrever, mas há uma sensação diferente no quarto. E então começo a ouvir um som como... E não para. Depois vejo uma luz e vejo figuras. As pessoas também contam que não podem se mexer, como se estivessem paralisadas. Em seguida dizem que alguém ou alguma coisa se aproxima delas e as faz levantar, e quase sempre voam diretamente contra uma janela fechada. Depois sobem para uma espaçonave onde se unem a outros abduzidos e esperam seu destino. O que acontece a seguir é mundialmente horrível. Mas antes de ouvirmos o resto da história tenebrosa de Pam, um conselho para aqueles que podem pensar que foram abduzidos e sair correndo atrás de um terapeuta que use hipnose, imagens dirigidas, etc., para recuperar memórias esquecidas de eventos como esses. Cuidado com o que querem lembrar. É muito perigoso. Eles gritam, em muitos casos choram, rolam pelo chão. O que surge nas sessões de hipnose é intensamente real para eles. A doutora Susan Clancy, psicóloga e especialista em memória, há 6 anos estuda pessoas abduzidas por OVNIs. Ela acredita que as lembranças da abdução não são recuperadas na terapia, são criadas lá. Todo abduzido com o que trabalhei recuperou as lembranças através da hipnose ou do que chamamos de imagens dirigidas. Eu não conheço ninguém que desenvolveu espontaneamente as memórias de ser abduzido por alienígenas. Os abduzidos sempre parecem racionais e sadios, e a maioria tem plena consciência de que suas histórias parecem fantásticas. Mas eles retrucam. Por que alguém escolheria lembrar de eventos tão dolorosos? Vamos fazer uma viagem pela psique humana para responder a essa pergunta e descobrir algumas respostas biológicas surpreendentes. Também vamos examinar o incrível filme infravermelho da Força Aérea Mexicana para verificar se pode haver uma explicação mais terrena. O que a natureza quer dizer, nós podemos explicar para você.
Mistérios da Ciência. Nova temporada, novo episódio. Esta noite, às 20 horas, no Nat Geo. Os mistérios, a beleza e todo o encanto da Amazônia. Agora no sabonete líquido para banho Palmolive Amazônia. Cada gota, uma sensação nova e única. Sua Skin Life Fórmula combina extratos de castanha do Pará e semente de linhaça, que esfolia suavemente e ajuda a hidratar sua pele. Sabonete líquido Palmolive Amazônia renova sua beleza brasileira. Palmolive Amazônia, sua beleza começa na pele. Obras Incríveis, esta noite às 22 horas, no Nat Geo. A guerra contra Saddam Hussein. O tenente-comandante James Newton pilota o helicóptero mais rápido do mundo, armado com mísseis antitanque. O único problema é que ele não consegue ver o inimigo. I'm just trying to hide in a featureless terrain where there's nowhere to hide. The helicopter itself is not designed to take hits. There really wouldn't be much left of that. Helicópteros de Guerra, Duelo no Deserto, episódio de estreia, no próximo sábado, às 21 horas, no Nat Geo. Você tem ideias que incomodam? Você está arrependido de alguma coisa que fez, mas sabe demais? Você é uma verdadeira cobaia? Corra antes que a CIA pegue você. Histórias Secretas, Experiências da CIA. Estreia no próximo domingo às 21 horas no melhor do Nat Geo. Com o novo Juicer Kitchen Machine da Philips Valita, você faz muito mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. São 1000 watts de potência, capazes de aproveitar até a última gota de suco e encher o seu copo de pura saúde. Garanta o mais poderoso e completo juicer para a sua família e ganhe esta enciclopédia de sucos com mais de 400 receitas diferentes e mais 2 anos de garantia Philips. Mas espere, porque com o seu Juicer Kitchen Machine lhe enviaremos totalmente grátis um conjunto com mais de 31 funções que transformarão seu Kitchen Machine na mais poderosa máquina da sua cozinha. Veja! Um liquidificador de 1,5 litro e 10 velocidades inteiramente grátis para você. Mais este processador de alimentos com recipiente extra largo para picar, triturar e muito mais. Mais este ralador fino, perfeito para batata palha, cenouras e queijos. Mais um ralador grosso. E mais este exclusivo fatiador com 8 espessuras diferentes. Receba também esta batedeira orbital com 1000 watts de potência para bater massas leves.
Mais este poderoso batedor de massas pesadas para misturar e sovar massas de pão e de pizza sem usar as mãos. E mais este espremedor de frutas cítricas com potência profissional. Ligue nos próximos 15 minutos e nós incluiremos também inteiramente grátis este disco para granular chocolate e mais este outro disco para você criar batatas palito perfeitas e ainda cortar legumes julienne. Peça agora seu novo Juicer Kitchen Machine e leve de presente o poderoso filtro de água Philips para instalar na sua torneira e ter água pura sempre à mão. E se você não ficar completamente satisfeito com o seu novo Juicer Kitchen Machine Philips Valita, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Ligue ou acesse polishop.com.br. Vamos iniciar pelo básico. Como começou essa obsessão por OVNIs? Talvez, sem surpresas, a era moderna de observação de OVNIs tenha esquentado durante os primeiros anos da Guerra Fria, quando as pessoas dobravam o pescoço em direção ao céu, atormentadas por aviões espiões e a chegada de mísseis. O fato que realmente deu início a essa febre aconteceu em junho de 1947. Kenneth Arnold estava pilotando seu avião particular sobre Cascade Mountains, no estado de Washington, quando avistou uma luz azul e branca piscando à distância. Ele olhou e aparentemente viu objetos desconhecidos que apareciam e desapareciam sobre os picos das montanhas em alta velocidade, voando com incrível agilidade. Arnold contou sua história para um jornal local e a febre do disco voador nasceu. No final daquele ano, surgiu um evento divisor de águas para os OVNIs. O incidente que se recusa a morrer, cujo nome é dito com reverência pelos crentes e com dissabor pelos céticos: Roswell. Fragmentos estranhos foram encontrados em um rancho nos arredores de Roswell, Novo México, perto de um campo de aviação do Exército dos Estados Unidos. No dia seguinte, um jornal local publicou o furo de reportagem com uma manchete atrevida, dizendo que o Exército tinha uma espaçonave alienígena nas mãos. Os militares rapidamente retrucaram que os fragmentos eram, na verdade, restos de um balão meteorológico. Mas o estrago estava feito. Não adiantou esconder. O suposto balão meteorológico era, na verdade, um teste secreto para um novo balão espião. Foi o nascimento de uma nova era. Depois de Roswell, milhares de OVNIs têm sido relatados e teorias conspiratórias têm sido espalhadas com incrível despreocupação. E existem fotos e filmes, muitos, uma infinidade. Alguns não tão convincentes quanto outros. Nos anais dos avistamentos de OVNIs, poucos incidentes coincidem com o dia em que a escuridão se abateu sobre a cidade do México ao meio-dia, e não uma, mas dezenas de pessoas registraram em filme algo que não era deste mundo. 11 de julho de 1991. Um eclipse total do Sol começa a escurecer o céu sobre a cidade do México. Centenas de pessoas apontam suas filmadoras para o alto para registrar o fato. Para o pesquisador de OVNIs Guillermo Arreguín, foi uma visão incrível. Subi no telhado para filmar o evento. Quando vi uma luz brilhando no céu, focalizei a câmera. Eu acredito que o que eu filmei foi um OVNI brilhando, não um planeta ou uma estrela. Arreguín não foi o único a filmar isso. Sérgio Fuentes estava festejando o eclipse com a família quando ele também se virou para o céu. Minha mulher e meus filhos insistiram para eu não olhar diretamente para o sol sem proteção. Ouvi o que disseram e continuei filmando tudo o que acontecia. Segurei firme a câmera para ter certeza de focalizar o sol. Mais tarde, quando Fuentes viu o filme, ficou surpreso ao descobrir que tinha filmado um OVNI. Nos dias que se seguiram, relatos de avistamentos de OVNIs surgiram aos montes, provocando uma loucura na mídia. O jornalista investigativo nacionalmente conhecido Jaime Maussan apresentou uma maratona de 10 horas sobre OVNIs em um programa que incluía um debate sobre os avistamentos. Ele pediu aos telespectadores que reexaminassem o que haviam filmado com suas câmeras portáteis. Quando apresentei aquilo na televisão, muitas pessoas ligaram para dizer: eu vi. Você pode ver claramente um objeto brilhante e parece metálico, com uma sombra escura embaixo.
um objeto em forma de disco. Nós acreditamos que aquilo não era uma estrela e também não era algum problema com a câmera, uma distorção de câmera. O vídeo é a prova, que confirma que isto é real. E naquele dia, a minha vida mudou completamente. Porque daquele momento em diante, as pessoas queriam que eu falasse mais sobre OVNIs do que qualquer outra coisa. Alguns acham que essa prova não é suficiente para mudar a vida. O escritor e cético Mário Mendes Acosta contestou Malsan em relação aos avistamentos no eclipse de 91. Ele acha que a obsessão nacional por OVNIs tem muito mais a ver com o próprio Malsan do que com qualquer visitante do espaço sideral. Imagine que o âncora mais conhecido da TV se converta, de repente, na pessoa que mais acredita em OVNIs. Eu acho que nos Estados Unidos ele teria sido despedido. É a total futilidade desses assuntos que realmente nos assusta. Assustador ou não, 13 anos após o eclipse, Malsan ainda comanda um programa semanal e seus fãs devotados continuam a enviar supostos filmes de OVNIs. O povo mexicano abraçou esse fenômeno e foi capaz de produzir mais provas do que qualquer outro país no mundo. É verdade. O México é hoje terreno fértil para a pesquisa de OVNIs e um excelente local para observar coisas questionáveis no céu. Regularmente, grupos de ufólogos amadores descartam uma noite de sono para tentar fazer contato com as luzes no céu. Meditam sobre elas e fazem sinais para elas. Se a verdade sobre os OVNIs do México está lá em cima, pode estar mais perto do que as estrelas. Pode estar em Estocolmo. O astrônomo e fotógrafo Tom Callan é o produtor de um show no planetário do Museu Sueco de História Natural. Hoje em dia, muitas pessoas não entendem o céu à noite. Não conhecem nem as constelações básicas. E assim, quando saem, veem algo diferente que não compreendem, é fácil chegar à conclusão que aquela luz engraçada no céu é vida inteligente. Algum tipo de alienígena pilotando uma espécie de veículo lá no céu, quem sabe, e não param para pensar que talvez possa ser um meteoro ou um satélite também. Callan acredita que as pessoas na cidade do México viram alguma coisa formidável, algo além dos limites da Terra. Mas não necessariamente algo sob poder alienígena. No filme da Cidade do México, vemos um céu escurecido porque o eclipse já está em andamento e vemos algumas nuvens flutuando, então a câmera se aproxima do objeto. Usando um programa de computador disponível no mercado que representa graficamente o céu em qualquer dia, em qualquer lugar da Terra, Tom vai recriar o que aconteceu no céu do México naquele dia fatídico. Aqui está o Sol prestes a ser escondido pelo eclipse da Lua. O que vou fazer agora é continuar e rodar o programa com uma velocidade 30 vezes maior do que a normal, para que possamos ver o que acontece durante o eclipse. Conforme o computador imita a Lua passando em frente ao Sol, o céu escurece e vários corpos celestes brilham. No exato lugar onde o OVNI foi filmado, lá está, um objeto muito brilhante aparece. E aqui podemos ver claramente que temos o planeta Vênus, que é, tenho certeza absoluta, o objeto que as pessoas fotografaram na Cidade do México. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol e o objeto mais brilhante do céu depois do Sol e da Lua. Mas por que Vênus parece uma espaçonave alienígena distorcida? Tom acredita que a própria câmera, tentando focalizar algo tão brilhante e à distância, tenha criado esse efeito tridimensional. Aqui está Vênus no céu. Parece mais uma imagem em zoom de um planeta. Agora temos essa outra imagem muito aproximada. Aqui, de novo, diminuímos a velocidade e podemos ver alguns efeitos do movimento da câmera. Essa linha escura que vemos aqui não é parte inferior de alguma coisa em particular. O que vemos é um efeito artificial causado pela câmera e isto faz um objeto celeste comum e rotineiro ficar misterioso. Mas nem tanto. Os objetos celestiais cotidianos não podem ser responsáveis por todos os avistamentos de OVNIs do México.
Tomem, por exemplo, este incrível objeto visto planando nas proximidades de um vulcão ativo chamado Popocatépetl. Isto, claramente, não é um planeta nem estrela e com certeza não se comporta como um avião. O objeto foi registrado em filme pelo arquiteto Mário Ramírez, que mora na sombra do vulcão. Como muitos moradores, ele acredita que a atividade vulcânica atrai os OVNIs ao México e afirma ter visto uma frota inteira de naves voando para a cratera em 1988. Eu vi uma nave muito grande, com uns 300 metros de diâmetro. Tinha muitas luzes e janelas. Ela começou a girar e depois avançou na direção do vulcão. Eu os vi entrar e sair em grupos de 30 com uma velocidade incrível rumo ao espaço. Eles vivem no centro do vulcão. Em 2000, Ramírez estudava uma formação rochosa perto do vulcão, que ele acredita ser uma espécie de antigo manual de astronomia, quando algo chamou sua atenção. Estava eu aqui nesta pedra, fazendo observações com o cerro Tlapaltepec. Eu estava aqui na pedra, fazendo observações sobre o vulcão. Montei a câmera e então vi uma luz e pensei, por que é que eu estou vendo uma luz na montanha? O que Ramírez acabou filmando parece ser um objeto que flutua sobre a montanha distante. Olhei e estava lá o OVNI nas nuvens. Eu achei que eles estavam tentando se comunicar comigo. Ele ficou nas nuvens por aproximadamente 2 minutos antes de desaparecer atrás do pico. O que nosso descrente profissional Tom Callan pensa desse intrigante objeto? O filme do vulcão parece para mim uma imagem em zoom, que para todos os efeitos é provavelmente um grande pássaro. Se você olhar bem, parece que ele está batendo as asas ao mesmo tempo, como se existissem extensões das asas. É algo que eu também não esperaria ver em um veículo extraterrestre. É claro que nem todos os objetos voadores não identificados são meros casos de erro de identidade. Alguns são suspeitos, como velhos truques baratos, ou uma forma de torta lançada ao céu. Chega de provas de vídeos. Que tal contatos imediatos de segundo grau? Os casos onde se diz que os OVNIs deixam para trás evidências físicas. Vamos examinar os rastros de um suposto OVNI e perguntar o que poderia tê-los feito. Em setembro de 2004, uma série de anéis apareceu em um pequeno e isolado pedaço de terra perto de Guadalajara. O proprietário chamou o arquiteto e pesquisador de OVNIs Daniel Domínguez e sua equipe para investigar. Eles passaram algumas noites examinando o campo e adivinhem, uma luz esférica apareceu. Ela passou diretamente sobre nós e a intensidade da luz aumentou. Depois, a luz diminuiu e ela continuou sua trajetória. Domínguez afirma que a luz provocou alterações na grama que nenhum objeto feito pelo homem poderia causar. Durante o mês, eles mapearam os círculos e mediram seu crescimento. Também retiraram amostras do solo para testar a radiação, o que Domínguez acredita ser a causa dos círculos. Retiramos a amostra no dia 7 de setembro. Como pode ver, a grama tem um verde mais forte e a largura da folha é maior que o resto. Isso demonstra que ela foi submetida à radiação. Pela prova que temos, estou propenso a acreditar que esses círculos são produto de uma energia luminosa, produzida por um objeto que vem de um lugar além das estrelas. Mas a doutora Laura Guzman acha que a resposta pode estar bem próxima da Terra. Ela é uma micologista da Universidade de Guadalajara, a primeira dama mexicana do fungo, por assim dizer. Mas o que o fungo tem a ver com o OVNI? Isto é um grande pedaço de micélio crescendo em volta de um pedaço de madeira ou raiz, talvez. Eureka! Micélio de fungo. Por que se preocupar?
porque o micélio cresce para fora, em anéis, partindo de um ponto central frequentemente chamados anéis concêntricos. Os fungos vão criar um anel de grama morta, mas outros fertilizam o solo e por isso a grama é mais verde e brilhante dentro do círculo do que nas áreas ao seu redor, especialmente se for alimentado por matéria orgânica em decomposição como raízes de árvores mortas. Esses pedaços de madeira estimulam o crescimento dos fungos. E é por isso que, às vezes, os anéis concêntricos crescem, porque a madeira sob o solo. Na minha opinião científica, eu acho que o que está fazendo os anéis concêntricos são os fungos, e não há outra explicação. Mas, na verdade, há milhares de fungos encontrados no solo e sabe-se que apenas 50 provocam os anéis. Para confirmar que os fungos são responsáveis pelos anéis concêntricos, a doutora Guzman leva as amostras para o laboratório e as coloca sob microscópio. Ela procura um sinal revelador, uma pequena saliência em uma das células do fungo, e confirma suas suspeitas. Os anéis concêntricos que vimos hoje são formados por fungos. E o que dizer da afirmação de Domingues que esses anéis eram causados por radiação de um OVNI? A doutora Guzman examinou a amostra e não achou graus elevados de qualquer radiação. Portanto, esse contato imediato de segundo grau acabou se transformando num contato com cogumelos. Si te gusta la velocidad tanto como a mí, no dejes de mirar el programa Carreras al Límite por Nat Geo. O mundo da velocidade. Esta noite, às 21 horas, no Nat Geo. Você assustou com os seus dentes amarelados? Você usa enxaguante bucal? Para branquear os dentes? Claro, é muito fácil. Você precisa do Colgate Plax Whitening. Tem agradável sabor de menta e ingredientes que os dentistas usam para branquear os dentes. Colgate Plax Whitening? Para um sorriso branco assim. Brilhante. Isso foi um flash. Branco assim. Colgate Plax Whitening com sabor de menta para um branqueamento eficaz dos dentes. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Quem disse que comer e viajar não são os maiores prazeres da vida? Está mentindo. Não perca os pratos fantásticos e as paisagens incríveis que o Nat Geo Adventure traz na bandeja para você. Nat Geo Adventure. Todos os sábados às 17 horas no Nat Geo. Você não sabia como seria seu corpo daqui pra frente. Não sabia como seria seu sábado à noite daqui pra frente. Não sabia como seria seu orçamento familiar daqui pra frente. Seu carro, você sabe. Renault Symbol. Seu carro daqui pra frente. Eu vou caçar, eu vou pescar, eu vou colher e vou comer também, é claro. Eu sou o Josimar Melo, eu sou o Guia. O Guia, nova série, novo episódio, no próximo domingo às 20 horas no Nat Geo. Um beijo apaixonado queima aproximadamente 6,4 calorias. Usa 34 músculos faciais. Faz o seu coração bater mais rápido. E a sua respiração ficar mais profunda. Dilata suas pupilas. São trocadas milhões de bactérias. E saliva suficiente para prevenir as cáries. Um beijo diminui a tensão. Atrasa o envelhecimento. E melhora a autoestima. É bom pra você. Por isso, beije de novo. Adivinhe qual a novidade do Nat Geo este mês? Um documentário sobre a África? Um programa sobre macacos? Não. Este mês vamos apresentar você a Mike Lee, um maluco que se deixa morder por tudo que ele encontra, para analisar o que se sente. Entre picadas e mordidas, nova série, estreia, em breve no Nat Geo.
O México é pródigo em contatos de primeiro, segundo e terceiro graus. Embora a terceira categoria, o verdadeiro encontro com os alienígenas é sempre realizado virtualmente através de telepatia mental e de um grande uso de luzes, fazendo com que o contato fique difícil de ser verificado. Curiosamente, entretanto, quase ninguém no México comentou ter sido abduzido por alienígenas, o que é um grande contraste com seus vizinhos do norte. Segundo algumas pesquisas, milhões de americanos foram levados para dentro de OVNIs, foram cutucados, esquadrinhados e até engravidados. Por que essa divisão norte e sul do Rio Grande? Esse tipo de coisa é uma crença de caráter cultural. Isso é, hipoteticamente, se os alienígenas de fato sequestram pessoas, eles não estão apenas abduzindo americanos, mas também mexicanos, brasileiros e portugueses na mesma quantidade. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se alguém me dissesse que isso não está acontecendo, que é uma coisa que não existe, eu sei lá. Eu ficaria muito feliz, mas infelizmente estou envolvida nisso há muito tempo. Mas antes de entrarmos no mundo assustador da abdução alienígena, vamos voltar ao estranho fato filmado pelo avião militar mexicano. Quase 12 objetos não identificados para os quais os militares não conseguiram achar explicação alguma. Poderia ser uma prova definitiva das visitas dos alienígenas? Naquela fatídica tarde de março de 2004, um voo militar de rotina se transformou num esforço desesperado para identificar objetos que pareciam estar voando paralelamente ao avião. Invisíveis ao radar e a olho nu, eram visíveis apenas em raios infravermelhos. Os militares mexicanos divulgaram os registros infravermelhos do encontro do avião com os objetos não identificados, causando um alvoroço na mídia. O capitão Alejandro Franz, do Grupo Mexicano de Pesquisa de OVNIs, Alcione, resolveu investigar sozinho. Franz é uma espécie de cético que acredita. Embora ele ache que os OVNIs visitam a Terra, ele sente que os pesquisadores devem examinar todas as alternativas de explicação antes de chegarem a uma conclusão. Eu pesquiso essas coisas porque eu acho que em quase 90% dos casos elas não são OVNIs, são coisas feitas pelo homem, ou são planetas, asteroides, ou muitas outras coisas que podemos identificar. Sendo piloto, o capitão Franz quer recriar a rota de voo do avião militar. Depois, no ponto em que a tripulação encontrou os OVNIs, virar o avião diretamente na direção dos avistamentos dos OVNIs, porque ele acha que os objetos ainda podem estar por lá. O avião decola de Villahermosa e sobe a 3.350 metros em direção ao leste. Estamos agora na mesma altitude que o avião estava. Então agora precisamos ir ao primeiro ponto de rastreamento a leste, seguindo a rota até 89 graus longitude oeste, para mantermos o mesmo curso de voo do avião militar. O avião chega ao primeiro ponto de contato com os OVNIs. Franz orienta os pilotos a seguirem para noroeste na mesma direção em que a câmera infravermelho estava apontada. Ele já viu luzes naquele local antes e acha que sabe exatamente o que os militares estavam seguindo. Já voei e cruzei o Golfo do México centenas de vezes. Essas luzes no Golfo do México são vistas quase o ano inteiro à noite. Qualquer piloto poderia vê-las com bom tempo e boa visibilidade. Dá para vê-las a 225, 240 quilômetros. A cerca de 95 quilômetros da costa e quase 160 do último ponto de contato, Franz localiza o que está procurando. O imenso complexo petrolífero conhecido como Cantarell. Mesmo a 4.500 metros, as estruturas parecem enormes. Plataformas de perfuração podem ter a altura de 40 andares. As chamas, que podem alcançar centenas de metros, são causadas pela queima do excesso de gás para reduzir a pressão dos poços. Lá estão elas. Estou feliz porque confirmei a minha teoria. É a parte que faltava em minha pesquisa e me dá suporte para continuar pesquisando. Franz tem certeza que essa é a origem dos infames OVNIs. Mas será que esses fogos poderiam realmente ser captados a uma distância de quase 160 quilômetros
por um sistema de vigilância de uma câmera de raios infravermelhos? E por que eles parecem voar? Jim Safran é a pessoa certa para perguntarmos. Ele ensina e certifica técnicos em raios infravermelhos e usa a tecnologia para examinar refinarias de petróleo e plataformas de poços petrolíferos. Primeiramente, não constatamos que esses objetos estão voando. Alguns podem ter a sensação aqui que os objetos estão se mexendo. De fato, é uma ilusão de ótica criada pelo movimento das nuvens em relação aos objetos, não o contrário. É provável que o que estamos vendo seja uma fonte de calor. E, nesse caso, como estamos sobre o oceano, o reflexo do calor na superfície do oceano. Poderia ser a chama e algum tipo de fumaça, ou poderia ser apenas a chama. Eu gostaria de acreditar que pudessem ser OVNIs, mas não vejo evidência disso aqui. Uma coisa é refutar provas frias, provas clínicas dos OVNIs registradas em filme ou raios infravermelhos. Outra coisa completamente diferente é lidar com intrigantes testemunhos de primeira mão sobre contatos com alienígenas, sobretudo se esse contato for terrivelmente brutal, com implicações aterradoras. Quem somos nós para inventar pessoas que têm recordações claras de terem sido abduzidas e submetidas a estranhos procedimentos médicos e sexuais? Se os cenários de abdução são reais, e os que acreditam afirmam que milhões de pessoas mostram sinais de que são, então uma ameaça sinistra, além da imaginação humana, está sobre nós. Mas isso é verdade ou mito? Nos últimos 50 anos, milhares de pessoas resolveram contar que foram abduzidas por alienígenas. Mas o criador da hipótese da abdução, David Jacobs, acha que isso é só a ponta do iceberg, baseado em uma pesquisa que ele ajudou a conduzir em 1992. Se você perguntar às pessoas se elas foram abduzidas, quase 1 milhão diz que sim. Mas, na verdade, a maioria não sabe que foi abduzida, porque o fenômeno é esquecido quase que imediatamente ao retornarem do evento. Ao que parece, os extraterrestres tentam bloquear a lembrança de abdução das pessoas. Mas é um bloqueio imperfeito. A hipnose, segundo Jacobs, pode desbloquear essas recordações. Algumas pessoas lembram parte das abduções, lembram sequências de abduções e lembram todas as abduções. A hipnose, por razões que não compreendemos, abre os portões. E, de repente, as pessoas começam a lembrar da memória de longo prazo, que é retomada de uma maneira estranha pela primeira vez. Sendo assim, a única forma de lembrar é estar numa situação em estado psicológico. O que eles recordam é incrivelmente parecido. A experiência de Pan é típica. Ela está acordada, mas paralisada na cama. Pequenos seres cinzas a conduzem para uma espaçonave que está à espera. Lá ela se une a outros numa sala de espera. Frequentemente eu olho à minha volta e acho que as outras pessoas que estão sentadas lá estão fora do contexto. O Dr. Jacobs vai me dizer que provavelmente eles vão olhar para mim e pensar também que eu estou fora do contexto. Às vezes há palestras, às vezes há exames físicos e pior. Os homenzinhos cinzas são os acompanhantes, são pequenos, têm olhos enormes e são muito magros. Depois vêm os mais altos que parecem com os outros, mas são mais intelectuais. Geralmente começam com o procedimento do olhar. Ficam nos encarando e esse procedimento dura muito tempo. E tudo que conseguimos ver geralmente são os olhos enormes e a gente se perde neles. Às vezes há um monte de informações, outras vezes eles fazem coisas físicas com a gente. Enquanto fazem isso, alguém coloca um instrumento em nosso nariz ou orelha e às vezes dói muito. Às vezes o serviço é mal feito. Outras vezes as coisas ficam realmente sinistras. Eles tiram o esperma das pessoas, retiram óvulos, implantam fetos, removem fetos. Acredito que o que acontece, mesmo na minha idade, continua acontecendo, é que eles pegam um embrião, que é uma combinação nossa com eles, e inserem nas pessoas. Nós carregamos esse embrião por 10 semanas. Depois eles retiram.
e em seguida os armazenam. Eu já vi lugares onde há vários frascos, frascos grandes, e tem também uns pequenos, suspensos. Pan não é a única. Milhares contam lembranças praticamente idênticas. Acordam e encontram uma luz movendo-se rapidamente no quarto. Uma sensação de paralisia e terror. Levitação e transporte para uma sala de exames de uma espaçonave, levados por pequenos humanoides cinzas e examinados por um alienígena bem mais alto. Como tantas pessoas que não se conhecem conseguem revelar histórias tão parecidas com tantos detalhes? Isso sugere que existe uma concepção comum do que envolve uma abdução alienígena. De filmes, de programas de TV, de relatos escritos. Portanto, a noção de que, por essas pessoas relatarem coisas parecidas, essa seja a verdadeira experiência compartilhada é simplesmente enganosa. E depois existe o método usado para recuperar as lembranças, a hipnose. Por muito tempo se pensou que a hipnose fosse uma janela mágica para as recordações das pessoas. Mais recentemente, descobriu-se que a hipnose pode ser muito mais eficiente em criar memórias do que em recuperá-las. Em estado hipnótico, as pessoas ficam altamente sugestionáveis e ansiosas para agradar o hipnotizador, como sabem todos aqueles que já presenciaram uma hipnose. Você sabe o que eu estou olhando agora? Essa senhora está com o seu canário. Você pode querer sair e pedir o seu canário de volta. Vamos, peça para ela devolver o canário agora. Me devolve o canário, por favor. Isto pode ser muito engraçado se for feito por diversão, mas existe o risco de ser muito daninho em terapia. Há 6 anos, a doutora Susan Clancy trabalha com pessoas que recuperaram lembranças de abdução em OVNIs enquanto estavam sob hipnose. Ela tem certeza que as chamadas lembranças foram criadas na terapia, não reveladas. Estudos recentes demonstraram que pessoas altamente sugestionáveis criarão qualquer lembrança que o hipnotizador pedir. Agora todos vão passar protetor solar. Passe nos braços, passe no rosto também. A verdade é que somos suscetíveis a sugestões fornecidas pelo ambiente ou pelo próprio hipnotizador. Você deseja se abraçar, se aconchegar? Está sentindo frio, muito frio. É muito difícil porque as pessoas criam lembranças que parecem reais e nem elas nem o terapeuta conseguirão distinguir entre as lembranças que correspondem à realidade e as que não correspondem. Jacobs afirma que nunca guiou um paciente para que ele recuperasse recordações da abdução. Obviamente, eu, como hipnotizador, tenho muita consciência desses problemas. Muitas pessoas que me procuram também estão conscientes deles. Elas não querem ser guiadas, não querem escolher coisas da cultura popular. Uma vez que você as controla, uma vez que entende as dificuldades da hipnose, uma vez que pode escolher uma metodologia que leve isso em conta, que controle, então você começa a ouvir outras histórias e elas são extraordinárias. Essas pessoas procuram os hipnotizadores porque acreditam que possam ter sido abduzidas por alienígenas. E elas acreditam tanto que procuram alguém para ajudá-las a validar o fato. É isso que acontece. E por que as pessoas preferem acreditar que foram abduzidas e violentadas por extraterrestres? Por um motivo. Elas devem ter se enquadrado em listas de sintomas de abdução muito populares, tais como perder hora, ter pesadelos com OVNIs, transtornos do sono, estranhas sensações corporais, sinais inexplicáveis no corpo, sensação de estar sendo observado. Muito bem, quantos seres humanos vivos em qualquer lugar da Terra que estão respirando não dariam um sim a muitas dessas perguntas? Obras incríveis, esta noite às 22 horas, no Net Geo. Você assustou com os seus dentes amarelados? Você usa enxaguante bucal? Para branquear os dentes? Claro, é muito fácil. Você precisa do Colgate Plax Whitening. Tem agradável sabor de menta e ingredientes que os dentistas usam para branquear os dentes. Colgate Plax Whitening? Para um sorriso branco assim. Brilhante. Isso foi um flash. Branco assim.
Colgate Plax Whitening com sabor de menta para um branqueamento eficaz dos dentes. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. I can remember just pleading over the radios, please make yourself known. This is Air Force Rescue. We are here to pick you up. I'm just trying to hide in a featureless terrain where there's nowhere to hide. We were the only helicopter there and they needed our help. We were not going to say no. 4 missões de helicóptero. 4 histórias de guerra. Helicópteros de Guerra, nova série. No próximo sábado, às 21 horas, no Nat Geo. Você tem ideias que incomodam? Você está arrependido de alguma coisa que fez, mas sabe demais? Você é uma verdadeira cobaia? Corra antes que a CIA pegue você. Histórias secretas, experiências da CIA. Estreia no próximo domingo às 21 horas no melhor do Nat Geo. Um segredo guardado a 7 chaves. Como é possível, há quase 100 anos, garantir que a fórmula do Guaraná Antártica continue sempre a mesma e incopiável? É simples. Apenas 2 pessoas sabem esse segredo. Os Guardiões. Mas eu só tô aqui para mostrar uma coisa. Se nem eu, que trabalho aqui, consigo chegar perto da fórmula, imagina a concorrência. Guaraná Antártica. Ninguém copia. Exploradores da National Geographic. Estudos demonstraram que polvos são capazes de resolver enigmas e negociar com labirintos. Parece que possuem memória e aprendem com tentativa e erro. Essas criaturas inteligentes fascinam o cineasta Mike Degree, que as persegue com paixão. Para entender melhor as capacidades dessas criaturas marinhas sem paralelo, Mike produziu 10 tanques de plexiglass especialmente projetados, a janela ideal para seu mundo. Esta espécie da Austrália sente-as presas em suas frestas e fissuras. Um movimento chama sua atenção. E rapidamente a presa é abraçada. Durante muito tempo ninguém sabia realmente o que acontecia embaixo da rede do polvo durante a alimentação. Esta é uma perspectiva que eu jamais tinha visto. Mas o domo de plexiglass de Mike mostra exatamente como um polvo consome um caranguejo. O esporão rígido dentro da boca dá uma mordida tóxica. Então é apenas uma questão de separar a carne da casca. Com um corpo diferente de qualquer outro animal na Terra, é fácil ver como o polvo se tornou assunto de lendas dos navegadores. A pressão que existe no fundo do mar pode chegar a 1 tonelada por metro quadrado. Dá para imaginar como isso mudaria o seu corpo? Provavelmente pareceria com isto. Os polvos podem fazer isso porque não possuem ossos. Seria como ter a habilidade de ir a qualquer lugar que quiséssemos, desde que nossos dentes passassem antes. Brincar com polvos pode ser uma vocação estranha. Mas as experiências inovadoras de Degree demonstraram que essas criaturas podem se espremer por buracos do tamanho de uma moeda. Ele demonstrou que elas têm um instinto explorador, o que pode explicar por que conseguiram se arrastar por praticamente todos os cantos dos oceanos da Terra. Poderia ser outra coisa? Algo biológico que contribui com o fenômeno da abdução? Uma evidência nova e intrigante está vindo à luz no campo da pesquisa sobre o sono.
Tentei pegar no sono em minha cama por algum tempo e, de repente, meu corpo ficou enrijecido. Embora eu estivesse consciente, eu não conseguia mexer o corpo. Senti uma presença à minha volta. Depois senti como se algo estivesse a meus pés. Vi uma figura, parecia uma senhora pálida, curvando-se e olhando para mim. Soa parecido com os primeiros estágios da experiência de abdução por alienígenas? Há razões para isso, segundo o pesquisador japonês do sono, Dr. Kazuhiko Fukuda. Gosto de OVNIs e ficção científica, mas tenho muitas dúvidas de que essas coisas existam realmente. Muitas pessoas que vivenciam a abdução alienígena têm uma experiência similar. Acordam no meio da noite e depois percebem que o corpo não se mexe. Elas sentem a presença de alguém no quarto, e a presença é de um alienígena. Todas essas experiências básicas podem ser explicadas pela paralisia do sono. Por vários anos, o Dr. Fukuda, psicofisiologista da Universidade de Fukushima, no Japão, vem estudando a paralisia do sono. É comumente conhecida como kanashibari, ou amarrar com ferros, devido à horrível sensação de imobilidade que a paralisia do sono induz. A paralisia do sono acontece perto do sono REM, ou movimento rápido de olhos. Nós sonhamos durante o sono REM, por isso o cérebro desconecta temporariamente nossa capacidade de movimento para que nós não encenemos nossos sonhos nem nos machuquemos. É um pequeno mecanismo muito engenhoso, mas se há falha para reconectar quando começamos a despertar, vamos acordar e nos sentir paralisados. No laboratório do sono da universidade, o Dr. Fukuda tenta recriar a paralisia do sono. Ele coloca eletrodos na cabeça de voluntários para monitorar a atividade das ondas cerebrais enquanto eles dormem. Há uma notável diferença entre as ondas cerebrais durante o sonho em estado de sono REM e o estado kanashibari do sono REM. Descobrimos que o estado kanashibari do sono REM é muito parecido ao estado em que as pessoas ficam quando acordadas. Então, quando alguém realmente vivencia a paralisia do sono, sente-se como se estivesse acordada. Depois que os voluntários chegam ao estágio REM correto, a algum ponto entre o sonhar e o estar acordado, o Dr. Fukuda interrompe o sono. Em seguida, pergunta-lhes sobre as sensações que tiveram naquele momento. Muitos dizem que estavam sonhando e alguns relatam experiências consistentes com a paralisia do sono. Eu não conseguia mexer as mãos. Me senti paralisada. Algumas pessoas têm alucinações. Por exemplo, sentem um peso sobre o peito ou sobre o estômago, e quando abrem os olhos, algo está sentado sobre eles ou parado a seus pés. Outros ouvem sons estranhos, e às vezes sentem o corpo flutuar. A doutora Clancy acha os resultados do Dr. Fukuda estimulantes. Em seu estudo de 6 anos sobre abduzidos, todo paciente desenvolveu suas crenças depois de descrever um episódio que combina com a paralisia do sono do tipo kanashibari. Você acorda no meio da noite e não consegue se mexer. Se sente paralisada. Mas mesmo assim você vê e ouve coisas. As pessoas dizem que veem figuras sombreadas no quarto e sentem que levitam. As pessoas mentalizam o sonho e entram no estágio de estarem despertas. Talvez as imagens com que estão sonhando pareçam estar no quarto. Como observam a doutora Clancy e o Dr. Fukuda, os tipos de interpretações dados à paralisia do sono refletem a cultura na qual ocorrem. Kanashibari é muito bem aceita no Japão. Em 1700, os ingleses temiam um incubo demoníaco que atacava as mulheres quando estavam na cama, incapazes de se mexerem. No Canadá, a condição é chamada bruxa velha e toma a forma de uma bruxa velha e assustadora que senta no peito de quem dorme. Na China, é conhecida há séculos como fantasma da opressão. Em Zanzibar, chama-se Popobawa, um anão voador ciclope. Para a atual onda de crença em OVNIs da cultura americana, talvez seja natural a paralisia do sono ser interpretada como abdução por alienígenas. Mas a pergunta continua: o que alguém pode ganhar por acreditar em algo tão assustador?
que foram abduzidos e violentados por alienígenas. Não se fala muito sobre os enormes benefícios positivos. É algo maior que as pessoas, algo tecnologicamente superior que existe por aí. E isso dá às pessoas uma nova visão da vida e do propósito de suas vidas e do mundo em que vivem. E isso é um enorme benefício que eu acho que não foi realmente percebido pelos pesquisadores de abduções. Eu acho que são uma espécie de ponto cego dos benefícios advindos dessas experiências. Contatos imediatos de todos os tipos parecem estar nos infestando com uma frequência crescente conforme o tempo passa. Mas isso quer dizer que são genuínos? Se os alienígenas querem ser vistos, por que não aterrissam no Jardim da Casa Branca ou no Vaticano? Se não querem que nós percebamos que estão aqui, não teriam tecnologia para se esconder de nós? Seus bloqueadores de mentes não seriam impenetráveis às nossas técnicas primitivas de hipnose? Depois, novamente, como tantas pessoas poderiam estar enganadas? Esse programa tem um objetivo e dizem que é a integração na sociedade. Não necessariamente dos alienígenas cinzas, mas dos seres híbridos que parecem humanos. E se essas criaturas forem reais? E se todos os vídeos estiverem nos dizendo que o nosso planeta está sendo observado? Nós temos realmente que tentar abrir a mente. A incrível falta de provas me diz que grande parte do que as pessoas acreditam sobre OVNIs e sobre abduções alienígenas é cultural, é psicológico. Não está lá, está aqui. Chegou a hora de você decidir, mas tenha sempre em mente essa pequena lição que a história nos conferiu. Seja simples. Onde uma explicação terrena for suficiente, por que recorrer ao espaço sideral? Versão brasileira Centauro.